Olá, meus amados, que alegria e que prazer espiritual, que satisfação espiritual poder voltar com vocês aqui hoje, porque daqui a pouco, hoje eu tenho que ser agora um pouco rápido, tá? Porque daqui a pouco o irmão Ben aqui, ele vai trabalhar em regime CLT. O irmão Ben trabalha, carteira registrada, seus benefícios, cumpre seus plantões à noite, nada de viver acomodado sobre o suor dos outros. Não são as pessoas que têm que trabalhar em pesado o dia todo para tirarem 10% do salário sagrado delas, em que elas poderiam estar investindo no CDB, no Tesouro Direto, para ter uma boa poupança que renda todo mês, para realizar os seus sonhos, uma viagem, não é? Para comprar um carro, para comprar uma casa. Entende? O dinheiro que você dá para o pastor da sua igreja, em dízimos, ofertas, e votos, e propósitos, e campanhas, e sacrifícios, você poderia estar investindo na sua vida, no sonho de uma faculdade particular, no sonho de um filho, de uma filha, de um neto, de um comércio, de um carro, de uma casa, de um apartamento, de uma chácara, de uma fazenda. Um bom investimento, não é? Uma viagem que você sempre quis fazer, uma viagem internacional, ou aqui mesmo dentro do Brasil. Olha quanta coisa você poderia ter aproveitado e não aproveitou, porque quem está aproveitando é o seu pastor, viajando, usufruindo, gozando de tudo isso, rindo da sua cara. Então, aqui você não vai me ver pedindo o seu dinheiro, inventando um monte de coisas, né? Um monte de nomes, de estratagemas dos marqueteiros do mundo gospel. Você não vai me ouvir pedindo o seu dízimo, sua oferta, seu voto, nem seu pix, nada disso. O dinheiro é teu, é do teu trabalho, e você deve saber investir ele. Tá bom assim? Bom, então agora nós vamos começar essa live. Obrigado, Miriam. Te amo, amor da minha vida. Deus te abençoe muito, tá bom? Olha só, eu quero começar essa live, não é? Lendo aqui, nós começamos essa segunda parte da live de cura entre as gerações, no que diz respeito a maldições ou males que assolam as famílias, como doenças, vícios, posturas, costumes, comportamentos e tradições. Explicando que os tais daimônios ou demônios de rabo e chifre, capetas, né? Espíritos horrorosos, amedrontadores, que assustam as pessoas. E eles são muito bem sintetizados, são muito bem pintados nos filmes de Polanski, um satanista dos Estados Unidos, que teve vários escândalos, não é? De abuso, de estupros, de cárcere privado, de cárcere com mulheres, e exploração das mulheres, e também nos filmes de Hollywood, Inferno, Jason, como é que chama o outro lá? Que eu esqueci o nome agora. Fred Krueger, Maldição do Demônio, Casas de Terror, Casas Amaldiçoadas, enfim, Pacto com o Mal, esses filmes que a gente vê por aí, Exorcismo, O Exorcista do Papa, A Freira, O Exorcista. Então, irmanice aí, espero que esteja bem. Nós já fizemos uma oração, viu, irmanice? Oramos pela sua saúde, você vai melhorar. Fique em paz, tome bastante água, bastante líquido, vai hidratar as cordas vocais, vai hidratar a garganta, você vai ter uma melhora, e tome aí os remédios segundo os iluminados médicos da medicina, tá bom? Xaropes,
Enfim, tem muito remédio bom aí também, tá? E os remédios naturais que eu não abro mão. Mas o Senhor Deus já está operando na sua saúde, tá bom, minha querida? Bom, então nós vamos explicar através dessa live algo que o seu pastor nunca te explicou. E que nós, judeus, sabemos muito bem de cor e salteado. Mas existem... Gente, vou explicar uma coisa para vocês. O mundo judaico, ele funciona assim. É igual o mundo evangélico. Todos estão coligados com a Torá. Todos estão ligados com Deus. Todos estão ligados... Todos não. Agora, alguma parte está ligada com Yeshua, os ensinamentos de Jesus, como você sabe. Entretanto, cada sinagoga tem um conceito da Torá. Então, existem judeus que acreditam em demônios. Lembra que eu já expliquei na minha live que um grande filósofo, um grande teólogo, lá do início do século, antes de Jesus, ele influenciou o templo e os fariseus na crença dos demônios, dos diabos, dos espíritos malignos, dos seus terceira parte que cai do céu, igual os evangélicos, com base no livro de Enoque. Então, já no tempo de Jesus, acreditava-se que as pessoas que tinham, por exemplo, algum probleminha, né, mental, pessoas que nascessem com alguma deficiência, cego, ou era por causa do pecado, não é? Nascesse manco, ou desenvolvesse uma doença, era questão de pecado. Está pagando por um pecado. Ou um espírito de doença, um espírito maligno, um daimon entrou nele. O povo hebreu do Antigo Testamento aprendeu e teve as influências do paganismo, com os sumérios, com os babilônicos, com os egípcios, depois os fenícios, não é? Enfim, o Império de Helena, greco-romana, depois os romanos, na crença de espíritos malignos, né, que incorporam nas pessoas. Por isso que você vai ver lá em algumas passagens de Isaías, Ezequiel, tal, associando, né, a Vulgata Latina, né, os pais da igreja na interpretação substituíram, por causa da crença do povo judeu, da influência pagã, de que inimigos de Israel aí fazem associação com monstros, associação com demônios, com Satã, essas coisas. Mas nós vamos aprender isso aqui agora um pouco, né? E você vai entender que o que muitos chamam de encostos, né? E deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, é que eu não quero desferir nenhuma ofensa aos kardecistas. O irmão bem aqui não é kardecista. Vou explicar para você porque eu não sou kardecista. Vou explicar para você porque eu acredito no mundo espiritual. Vou explicar para você o porquê que eu não acredito em demônios de rabo e chifre, do inferno de fogo, aquela coisa toda. E nem demônios que possuem os corpos das pessoas nas igrejas. Vou explicar para você. Não sou kardecista porque o Hippolyte, o de Leon Hippolyte Rivail, ou Rivail Hippolyte Denisard, que é o Allan Kardec, que isso foi um nome que ele pegou emprestado, né, de um vendedor, um mascate, um vendedor de porta em porta. Ele achou o nome daquele vendedor bonito e trouxe para ele, né, e adaptou, colocou com Allan Kardec. Eu não sou seguidor do Allan Kardec, né, já está no meu canal do YouTube também, tem umas 5 lives sobre isso, porque o senhor Allan Kardec é de origem europeia, ele era francês. E ele era racista. Ele tinha nojo de gente negra, de afrodescendente. Ponto final. E ele também recebeu mensagens, por isso que eu falo, vocês ficam achando que o irmão bem tem contato com espíritos e demônios, enganadores, anátema, não é nada disso. Tem que ter discernimento de espírito, ok? Revelação de Deus, Espírito Santo, conhecimento da palavra. O Allan Kardec, ele escreveu ensaios, ele tem uns 3, 4, 5 livros, cujo nome eu não me lembro agora, mas está no meu canal do YouTube, você vai baixando, você vai ver lá, Allan Kardec, racista. Ele diz que ele pergunta para os espíritos, não é? Como que é o desencarne dos negros? Como que são os negros na dimensão espiritual? O espírito diz para ele, para Allan Kardec, olha Allan Kardec, o de Leon Hippolyte Rivail, os negros na espiritualidade, eles são tão malditos que
o máximo de evolução que eles têm assemelha-se aos animais irracionais. O Allan Kardec tem 3 livros que têm uma profunda apologia ao racismo, ao rebaixamento, à discriminação, ao preconceito de seres humanos por causa da melanina, por causa da cor da pele. Você nunca vai ver o irmão bem aqui falando uma bobagem, uma besteira, um racismo grave desse, seja lá com qual etnia for, com qual cor de pele for. Tá bom? Então, agora é por isso que eu não sou kardecista, como algumas pessoas estão querendo imputar a minha pessoa. Não. Eu sou espiritualista. Porque Deus é espírito. Se eu creio num Deus que é espírito, se eu creio no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, se eu creio em Jesus, que é espírito, então eu sou o quê? Carnal, físico, racional, humano? Não sou espírito? Não sou espírita? Qual é o problema? São terminologias, ignorância de um público aí. Então nós começamos essa live, essa segunda parte de cura entre as gerações, no que diz respeito às maldições, aos males que assolam a família, aquela maldição que minha bisavó tinha, minha avó tinha, meu pai teve, meu irmão teve, agora eu também tenho, semelhante ao diabetes, um câncer específico, né? E alguns problemas de ordens mentais, né? E aqui eu não quero ser infeliz, aqui eu não quero conduzir você e nem dizer para você que alguns problemas mentais de origem orgânica, de origem de hormônio, enfim, ou de algum defeito de genes, de DNA, não é? São também de origem espiritual. A gente vai entender tudo isso devagarinho, não é? E você mesmo vai se redescobrindo, você mesmo vai vendo os efeitos das orações, do aprendizado que você vai acabar tendo aqui. E aí você mesmo poderá falar por conta própria, não de forma subjetiva, mas objetiva. Eu vivi. Gente, presta atenção numa coisa. Muitas pessoas, eu não acredito. Tem irmão que não acredita em Deus, não acredita no Pai Eterno, tem irmãos que não acreditam em Jesus, tem irmãos que não acreditam em anjos, tem irmãos que não acreditam na existência do céu. Tá tudo certo. Democracia, livre-arbítrio, é o seu critério. Mas o que não é elegante, o que não é justo, o que não é legal, o que não é ético, é você vir e falar assim, mentiroso, está mentindo porque não existe. Muitas vezes as pessoas falam que não crê porque nunca viram, não crê porque nunca experimentaram, nunca passaram por uma experiência profunda espiritual. Está entendendo isso? Então, respeite aquele que teve uma experiência. Tá bom? Então vamos lá. Os males que assolam a família, como doenças, vícios, posturas, costumes, tradições e comportamentos, não é? Nas famílias você vê crianças que a família cria uma fronteira, uma barreira de proteção. Não, nem toca no mal, nem toca nisso. Ele não pode saber que o pai dele foi isso, o pai dele foi aquilo, e a gente poupa ele. Mas essa criança vai crescendo, sem que ela o saiba do vício do seu pai, ela acaba... Não é coincidência, gente. Não é coincidência, não. Do nada, ela acaba desenvolvendo um gosto pelo álcool. E vai indo. E a família fica já com o pé atrás, meio desconfiada. Os mais conformados diz, ainda com um tom de risada, né? Tá vendo aí? É igualzinho. Puxou o pai. Tá no sangue, a alma, tá na veia dele. Fique esperto. Eu estive numa casa, uma certa vez, de uma família na zona norte de São Paulo, em que o avô do menino havia falecido já há anos. E o menino, não é? Ele sentou na sala e pediu uma laranja para a avó. A avó foi, estava eu, a mãe, e a avó foi, pegou a laranja e deu para ele. Esse menino pegou a laranja aqui
e começou a descascar de um jeito peculiar dele. De um jeito descascava, olhava a casca da laranja, virava, dava risada e descascava, até sair, não deixar nenhuma pontinha de casca ali naquele gomo branco da laranja por fora, naquela proteção. Pegou a casca, colocou a laranja e falou: assim que eu gosto. Cheirou a casca da laranja e jogou e foi cortando a laranja de um jeito muito específico. A avó começou a chorar, a mãe começou a chorar e eu perguntei: por que vocês estão emocionadas? Aí elas me chamaram para a cozinha. Sabe o que elas me disseram? E são evangélicas, tá bom? São evangélicas. E elas disseram: porque a maneira como ele sentou, esse menino tinha 7 anos, 7, 8 anos. Sentou, cruzou as pernas do jeito que o avô dele cruzava. Esse menino cortou, a maneira de segurar e cortar a laranja, fazer aquela casca em forma de espiral, de caracol, olhou, fez tudo, cheirou, tudo do jeito que o meu pai, que o avô dele fazia. E aí você quer dizer para mim o quê? O que é isso? É coincidência? Pelo amor de Deus, nós vamos usar o cérebro, a massa cinzenta, de forma correta. Não é coincidência. Entende? Mas isso aí é um ponto positivo. Nada de negativo, de ruim. Só para você entender que do outro lado eles conseguem transferir hábitos, posturas e jeitos para os nossos filhos e até mesmo para nós. Entende? Vamos lá. Explicando que os tais demônios são pessoas ruins. Ruins. Não são espírito, terceira parte que caiu do céu. Pelo amor de Deus, estudem teologia, boa teologia, para entender a linguagem figurada, a linguagem metafórica, e que Satanás se revoltou. Satanás não pode se revoltar contra Deus, ele não tem que se revoltar contra Deus. Uma parte do judaísmo acredita que Satanás é apenas um anjo, é um servo, que serve a Deus para nos provar, para nos testar. O maior Satanás que existe no mundo é o homem. Dá uma olhada na natureza, dá uma olhada na política, dá uma olhada no que os homens fazem uns com os outros. Você quer culpar um espírito? Vamos lá. Bom, explicando que os tais demônios são pessoas ruins e não espíritos caídos. Terceira parte do céu, etc, etc. Inferno, todo esse enredo alegórico que o cristianismo inventou para pôr medo, pânico e, através do medo, do pânico, controlar e manipular as pessoas e explorá-las através de cobranças em campanhas, né? Imposto, tributo divino do céu, uma mentira do mundo. Primeiro, eu quero ver, vamos ver o texto de 1 Samuel 16, 14, tá bom? Mas antes de nós entrarmos no texto de 1 Samuel 16, 14, que eu vou levar você a refletir, não é? Algumas coisas do próprio autor, o que ele está querendo passar através daquele texto, eu quero que você leia comigo o livro de... deixa eu ver aqui. O livro de... Opa! Esse, cadê? Meu pai, estou perdendo. Mateus, capítulo 16, e versículo 23. Vamos dar uma olhadinha nesse capítulo de Mateus 16, 23, direto do grego. Eu quero que você acompanhe comigo e eu vou explicar para você. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui na tela. Opa, abre a telinha. Beleza. Dá uma olhadinha aí. Opa, vira, meu filho. Olha aí, ó. Vou aumentar aqui pra gente ler bem, direitinho, tá bom, gente? Opa, abaixa só um pouquinho. Abaixa. Eu acho que assim tá bom, né? Mateus 16, tá aqui, ó. 16, capítulo 20, Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 23. O que está escrito aí? Hã? Vamos dar uma olhadinha? Está escrito assim: Rodê estrapeis,
ó, rodê, rodê, estrapês, eipen em grego, to Petro, quer dizer Pedro, to Petro, ipagen, tá bom? Opison, mo satana. Aqui embaixo nós vamos ter o quê? Escandalon, ei emou, roti, obronês, tatou tel, Deus, ala, alatatom, ó, alatatom aqui embaixo, tá bom? E por último, homem, humano, coisas do homem, antropon. O que quer dizer isso? Hein, gente? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, bota pra mim aqui. Isso quer dizer, deixa eu fechar aqui, pra ficar mais bonitinho aqui. Pronto. Opa. Bom, gente, isso quer dizer que Yeshua, ele não está repreendendo Satanás, o rei do inferno, de rabo e chifre, porque não existe. Ele está repreendendo um homem, um ser humano, na sua inocência, na sua humanidade. Ele está dizendo assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. O que Jesus disse a Pedro? O que Pedro disse a Jesus, na verdade? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Vamos lá, com calma. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro. Né? Eu acabei de ler agora, a gente acompanhou em grego, né? Rodistrapês, eipen, toto Petro, egapen. Opison mo satana, escândalo, engemoicoti, ou proneis. Tatou tel, Deus, ala, taton, antropo, coisas dos homens. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, arreda-te. Jesus disse a Pedro, arreda-te, sai fora, para longe de mim, se afasta, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por que não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Então vamos lá. Muitos crentes eu ouço usar essa narrativa dessa maneira. Então Satanás entrou em Pedro. Por quê? Porque Yeshua, Jesus veio com uma missão para salvar as almas, as pessoas. Ele veio trazer a graça para os judeus, não é? Ele veio trazer libertação, tudo aquilo que você já sabe. O perdão, tudo aquilo que você já sabe. Bom, e ele tinha que passar por um processo de espancamento, interrogatório, de ser entregue, de ser crucificado, morrer. E Jesus está falando isso nesse momento. Olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser espancado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro com ele. Mas ao terceiro dia, como um sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da terra, o Filho do Homem vai se levantar e vai ressuscitar. Então Pedro, como Pedro amava muito o Senhor, e como Pedro tinha um espírito muito de poucas palavras, né? De onde dizer poucas ideias, Pedro enrolava muito, mesmo ele sendo analfabeto. O Pedro já disse logo, não, isso não vai acontecer. Vamos pegar aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui a perícope completa para você ver, e eu vou colocar de uma maneira que você vai entender. Olha lá,
Vamos voltar lá para você entender, tá bom? Entendeu o que eu estou falando? Eu converti agora para aqui, ó. Opa. Mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. Então vamos lá. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, olha aí, ó, olha só aqui, ó, versículo 22. E Pedro, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas em outro evangelho diz que Pedro diz assim: olha, não, Senhor, se possível, pô, eu morro no teu lugar. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, uma pedra de tropeço, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Presta atenção, gente, isso aqui é muito importante. Quando o irmão Ben vem aqui falar para você das coisas que são de Deus, tá bom? São das coisas espirituais. Opa, tá aparecendo aqui o barraco. As coisas espirituais se discernem, se compreendem, se ouvem espiritualmente. As coisas dos homens não. Portanto, só com base nisso aí que Jesus disse para Pedro, você que gosta muito de ir nas igrejas hoje, nas campanhas poderosas, televisivas, você vai lá para as coisas espirituais ou você vai para as coisas dos homens, humanas? Jesus não está repreendendo, Yeshua não está expulsando um espírito de Satã que está possuído em Pedro. Isso não tem lógica. Como que um espírito de Satã vai entrar em Pedro? Isso não tem lógica. Próximo, junto de Jesus, não é? Ali, não tem cabimento isso. Porque todos eles estavam com cobertura espiritual com Yeshua, com Jesus. Compreende isso? Mas então, quem é o Satã que Jesus dirige, que está falando na boca de Pedro? É o próprio Pedro. O Satã é o sentimento contrário. Satã significa adversário, significa opositor. Nesse momento, Pedro, por não compreender as instâncias celestiais das dimensões, por Pedro não alcançar, não entender isso, né? Os trâmites já haviam sido feitos lá em cima. Você vai descer, você vai passar por isso, você vai trazer as boas novas, vai curar pessoas, vai salvar pessoas, perdoar pessoas, vai abrir a mente das pessoas, você vai derrubar, não é? O templo da religiosidade, do sistema religioso, de doutrina, você vai derrubar o templo mercenário, o covil de ladrões, você vai derrubar esse império que construíram de mentira, como muitas pessoas vivem hoje, e você vai cumprir a sua missão e vai ser crucificado, vai entrar em óbito, como eles lá embaixo, os seres humanos morrem, e você vai voltar ao terceiro dia, dar as suas últimas mensagens, instruções, e vai voltar para cá. Por isso que no Monte Tabor, espíritos, não de demônios e nem enganadores, aparecem para Yeshua, Moisés e Elias, e falam que ele estava cumprindo direitinho a missão que ele fora incumbida nas instâncias celestiais. Deu para entender isso? Não se tratou de Satanás nem de demônio usando a boca de Pedro, mas de um sentimento de Pedro, sentimento humano. Quando nós colocamos a nossa humanidade acima da espiritualidade, nós nos tornamos burros e nos tornamos maus e nos tornamos adversários e nos tornamos inimigos das operações, das interferências, das influências espirituais poderosas de Deus em nossa vida. Compreendeu agora? Agora a gente volta
lá para o começo, né? Opa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Opa. Eu tô bem arrumado aqui, viu? Aqui. Agora a gente vai voltar, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 14. Eu não vou, como o tempo está correndo, eu não vou ter tempo de ficar abrindo aqui no hebraico para mostrar para vocês, tá bom? Porque vai demorar muito. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Só para a gente acompanhar direitinho, né? Aqui no hebraico, opa. Deixa eu ver aqui. Ah, não precisa não, aqui. Vamos ver se eu consigo. Ai, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se vai abrir rápido, beleza. Se demorar, a gente vai, eu vou lendo aqui para vocês, tá bom? Opa. 1 Samuel. 1 Samuel 16, 14. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Samuel 16, 14. Para mostrar para vocês direitinho aqui. 1 Samuel 16, 14. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Opa. E aqui. Oxe. Oh, pesquisa. Não apertei pesquisar. Parece que aqui tá indo, hein? 1 Samuel. Não. É aqui. Aqui. 1 Samuel. Tá certo? 1 Samuel 16, 14. O que é que diz em 1 Samuel 16, 14? Né? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa aqui. Não vai dar muito tempo não, tá bom? Por causa do horário. Então você vai acompanhar comigo aqui rapidinho. Aqui tá rápido hoje. Vamos voltar lá. Ó. Tá aqui, ó. 1 Samuel 16, 14, para você acompanhar aí. O que está escrito aí em 1 Samuel 16, 14, gente? Vocês estão vendo direitinho aí? 1 Samuel 16, 14. Olha só. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Ok? Esse Espírito aqui seria a unção, a presença divina sobre o rei Saul. E um espírito que? Maligno. Um espírito mau. Da parte de quem? Tá falando o que o texto lá na sua Bíblia aí? Da parte de Satã, do inferno, do rei do inferno, dos demônios, aquela coisa que a Igreja Católica trouxe também e aplicou muito bem para amedrontar as pessoas? Não. O espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. O atormentou. Espírito, que espírito que é esse? Hã? Vão querer imputar a nomenclatura, a denominação de demônio, que veio do inferno, de rabo e chifre. Mas não é. Como que pode um espírito maligno da parte do Senhor e um espírito maligno da parte do Senhor atormentar uma pessoa? O rei Saul havia se afastado de Deus, tá bom? O rei Saul havia cometido vários crimes, vários erros, né? Contra as ordens de Deus. Então, espírito da parte do Senhor, porém maligno, mau, espírito revoltoso, espírito já cheio de ódio, de raiva, para encostar, para influenciar, para perturbar a mente, os pensamentos do rei Saul, Então é um espírito de pessoa que já havia morrido. E ele é submisso ao Eterno, a Deus. Então Deus usou da maldade desse espírito, essa pessoa que morreu aqui, da maldade, espírito maligno, da parte de Deus, para atormentar. Da parte de Deus é o seguinte, é porque a pessoa quando morre, espírito bom ou ruim, né, a pessoa, ela está submissa a Deus.
ela está nos domínios de Deus do mundo espiritual. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E os servos de Saul, não é? Os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus, até eles sabiam, te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procure um homem que seja um hábil tocador de harpas, né? Sabe aquela história, que encanta os mares e espantos? Vem daqui, ó. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Bom, e Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Porque a música, gente, a música, se você tá mal, não tá bem, não é? A música não precisa ser música gospel, não. São muito lindas, maravilhosas, profundas, mas infelizmente hoje os que se dizem levitas, que não tem nada a ver, eles produzem músicas lindas apenas para ganhar grana, por mercado fonográfico, né? Por gravadoras, etc., poder, riqueza, essas coisas. Nada de graça, por amor, espiritualidade, esquece. Mas existem músicas lindas do mundo aí, né? Por exemplo, aquela música: quem espera que a vida seja feita de ilusão, lá, 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 ou morrer na solidão, é preciso saber viver. É muito linda essa música, é um ensinamento, não é? De filosofia, de reflexão espiritual, saber viver a vida. Então, não é porque a pessoa não é da igreja que ela compõe uma música, é coisa diabólica do mal. Tem música, a música em si nos curam, nos ajudam, é uma terapia, sabe? E nos levanta, entende? Então tem músicas sertanejas que são muito lindas, né? Muito bonitas, que mexem com a nossa cabeça, tá bom? E que nos ajudam. Então, a música tinha esse poder. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado, com pão e uma garrafa de vinho, e um cabrito, e o enviou por intermédio de Davi, seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: permita que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedeu que, quando o espírito maligno, lembra? A alminha lá, né? Nos domínios de Deus, ordenada por Deus para perturbar, né? O rei Saul. E suceda que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. O que Davi tocava, gente? O que nós lemos hoje: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, etc, etc. O que Davi, ele cantava com a sua harpa, que afastava esse encosto, esse espírito, repito, de pessoa desencarnada lá naquele tempo, um espírito mau, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, só que está no domínio de Deus, e Deus usou da maldade dela para perturbar o rei Saul. O que Davi tocava na harpa dele? O Salmo 91, por exemplo, em hebraico, Yoshev Beseter Elion Betzer Shaddai Itilonan Omar Ladonai Mashid Tzadati Elohai Evita Rabo Kihu Yatzra Mipa Yakush Medever Havod
Bebatro, Isekelach, Betachach, Kenafab, Testzina, Vessorreira, Amito, Lotirá, Mipará, Delaila, Mereti, Alfioman, Yalor, Miketev, Yasud, Soraim. Você está entendendo? Era isso que acontecia. Davi começava a cantar essas orações fortes, não é? E o Espírito, aqui ó, assim, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem. E o espírito maligno partia dele. Deu para entender isso? Partia dele. Que coisa linda, né? Agora, quando nós olhamos, deixa eu ver aqui, quando a gente vai olhar em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9, vamos dar uma olhadinha lá? 1 Samuel, capítulo 19 e versículo 9. O que está falando lá, hein? Deixa eu ver aqui. 1 Samuel, ó, que eu procuro rápido, é uma bênção nesse site. Aqui, ó. 19 e... vamos pegar aqui, tá? Perícope completa. Opa! Tá 17 aqui, eu tô achando que... Ah, tem que pesquisar. Vamos lá. 19, 1 Samuel 19, versículo 9. O que a gente vai encontrar aqui? Vai encontrar assim, ó. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, da parte de quem? Satanás, do inferno? Não, da parte de Deus. Porque todos os espíritos, como eu disse, estão submissos a Deus. E são espíritos de pessoas encarnadas, espíritos ruins. Quem são esses espíritos? A gente vai saber já já. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi, com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi. Procurava Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Olha só, se quando Davi tocava a harpa, o espírito ia embora, Davi estava tocando a harpa. O espírito veio, mas caiu fora. Então quem é que foi o Hassatan? Quem foi o inimigo, o adversário? Quem estava com ódio no coração? Hã? Do seu coração. Saul, o rei. Não uma live que eu tenho falando sobre Davi e tal, essas coisas. Você vai entender o porquê que o rei Saul desenvolveu um ódio mortal sobre Davi. Tá bom? Aí você vai entender lá no meu canal do YouTube. É uma coisa mais polêmica, mas se você assistir, você vai ver. Tá bom? O rei Davi tinha um motivo para odiar Davi. O rei Saul tinha um motivo para odiar Davi. Tá bom? É uma relação lá entre Davi e o seu filho Jonatas. Ok? Bom, vamos lá. Então, a gente vê que a atitude foi do rei Saul. Não foi o espírito mau que fez com que Saul tentasse matar Davi. Porque Davi tocou a harpa, o espírito tinha que ir embora. Sim ou não? O espírito foi embora, o que acontece? O próprio rei, com ódio mortal de Davi, sabendo do sucesso de Davi, sabendo da beleza de Davi, sabendo da relação, do amor entre Davi e Jonatas, ele fica furioso e quer agora matar Davi. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora para você ver a diferença, como que o autor de 1 Samuel, não é? Ele dá um outro vocábulo no capítulo 28 a respeito de espírito. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo... Opa, deixa eu ver aqui. Opa, capítulo 28, para mim, por favor. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 28 e versículo 3. Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra
Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e a teus homens? Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso eu te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto. Quem é Samuel? O profeta. O profeta Samuel já era morto. Olha esse versículo aqui, capítulo 28, 1 Samuel. Presta bem atenção como o autor de 1 Samuel, no mesmo livro, em um capítulo diferente, mais avançado, no capítulo 28, como ele discrimina Samuel. E já Samuel, tá? O profeta era o quê? Morto. E todo o Israel o tinha chorado. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul, o rei Saul, afastado de Deus, tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Por quê? Porque essas pessoas aqui, adivinhos e encantadores, tinham a possibilidade, porque não é impossível, uma coisa é proibição, tá, gente? A Torá proíbe. Outra coisa é a impossibilidade. Então, os adivinhos, os encantadores, os médiums, né, na época, estavam ativa, mesmo escondidos e com medo de serem mortos. Mas o rei Saul, abandonado por Deus, perturbado, afundado em desobediência, em pecado, foi lá atrás desse povo aqui. Porque nenhum profeta, Deus não falava com ele através de profeta, nem por profecia, nem por ninguém, nem por sacerdote, por ninguém. Então ele foi atrás deles. Para quê? Porque, lembra? Nós começamos ali que Samuel era morto. E o rei foi atrás de quem fazia adivinhação e encantava, mexia com as coisas espirituais. Bom, e juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Não lhe respondeu, nem por sonhos. Viu quando eu falo que Deus fala através de sonhos? Nem por Urim, que era era um meio, né, de comunicação de sim ou não de Deus. Nem por Urim, nem por Tumim, que eram aquelas pedras, ok? Nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, ok? Para que vá. Esse termo feiticeiro que está aqui é um termo proposital, tá bom? Porque no original não é isso. É uma pintonissa, é uma mulher que é uma médium, né? Aí quem transliterou aqui colocou feiticeira justamente para já dar uma lapada em quem tem esse dom, em quem tem essa capacidade, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também que no mundo judaico existe os tzadikins, são justos, homens preparados e estudados há anos, não é, da Cabala, que só eles têm essa permissão de entrar em contato com espíritos, né, na dimensão espiritual. Vamos lá. Bom, tem o espírito de feiticeira, é uma médium ou pintonissa. Outros falam agoreira. Bom, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens. De noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez. Ela está falando para ele, para o próprio rei. Ela não sabe o que é o rei. Você sabe o que o rei fez? Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Por que, pois, você vem aqui e pedir para que eu faça isso, para depois você sair falando para todo mundo aí e ele vai me matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel.
Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Ele pediu, ela fez lá suas rezas, suas orações. E quem aparece? Quem aparece como espectro, como fantasma, na cara da mulher? E só a mulher vê, não ele. Como que, olha o que ela diz. Ela dá um grito e ela diz, vendo a mulher a Samuel, olha o que o autor que descreveu muito bem lá em 1 Samuel 19, um espírito mau da parte de Deus que também estava o rei. Olha como ele discrimina agora Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, o que o autor poderia dizer? Vendo, pois, a mulher o demônio, o espírito enganador, o espírito das trevas, coisa do diabo, satanismo, feitiçaria, isso não é verdade, um espírito de mentira. Não, o mesmo autor que discriminou um espírito mau, vai dizer agora que, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Quem falou para ela que aquele era o Saul que estava disfarçado, senão o espírito do profeta Samuel, e não de um demônio, de um diabo. Ok, pessoal? Está na sua Bíblia aí. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Então ela, a médium, vou tirar o termo feiticeira, a mulher disse a Saul, vejo deuses. Ela viu quem? Ela viu só Samuel, ela viu Elohims, ela viu deuses, ela viu espíritos que sobem da terra, são mentores espirituais, são pessoas iluminadas, diferente do espírito mal da parte de Deus. Agora aqui são espíritos, não é? Da parte de Deus iluminados, sobem da terra. E ele disse, como é a figura? E disse ela, vem subindo um homem, e não um demônio com rabo e chifre e tridente na mão, crentaiada, pelo amor de Deus, né? Ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Agora, mais impressionante ainda, o mesmo autor que discrimina em 19 o espírito que atormentava Saul, é o mesmo autor que diz, Samuel disse a Saul. Opa, o espírito de Samuel disse a Saul. Ele teria que dizer um espírito enganador, um espírito do diabo, um demônio. Não, gente. Não, por mais que vocês não aceitem, eu estou esfregando as escrituras na cara de vocês, com toda a educação, tá bom? Não era um espírito demoníaco, Satanás, enganador, nada disso. Samuel já tinha morrido, né? Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste? Fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse quem? O demônio? Espírito enganador? Espírito falso? Não. Disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor, Deus eterno, te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. Ó, quando eu estava aqui, em carne e osso, quando eu estava na terra, em carne e osso, pela minha boca te disse. E tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a outro companheiro, Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ó, na dimensão espiritual. Mortos, né? No mundo físico aqui e no mundo espiritual. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul
E vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que te dou ouvidos à tua criada, eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão. Ouve as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele recusou, não comeu, etc. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, deu ouvido à sua blá 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 blá, até que ele foi embora. Depois aconteceu que ele morreu. Então você está vendo aí. Agora, 2 Samuel 28, né? Ok, vamos ver aqui. Agora eu quero te mostrar mais uma prova bíblica, tá bom? Para você entender. Deixa eu sair daqui. Vamos aqui no livro de 2 Samuel agora. 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está escrito lá. Opa, vamos ver aqui. 2 Samuel, capítulo 24. Não é? O que está escrito aqui, ó? 2 Samuel 24, versículo 1. Primeiro versículo, 2 Samuel, capítulo 24. E a ira do capeta, do diabo, do Satanás? Não. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e ajudar. Ok? Aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz que a ira do Senhor incitou a Davi a fazer o censo. Beleza? Agora dá uma olhada nisso aqui, gente. No livro mais adiante, no livro de 1 Crônicas. A mesma história. 1 Crônicas, deixa eu ver, capítulo 21. Opa, a mesma história. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Que coisa impressionante. Lelê, dá uma olhada lá. Ó, 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 1. Olha só. O que está lendo aí? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E aí? E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saibam o número deles. Sabe qual era a pegada de Davi aqui? Sabe o que Davi queria? Vamos descer mais um pouquinho para você entender. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos descendo. E Davi, vamos descer. Vou te mostrar o que Davi fez. Ó. Bom, mais pra frente nessa mesma história, é que eu não tô com a Bíblia aqui. Aqui, ó. Aqui, olha só. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo o Israel, gente. 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada. E de Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Tá vendo aí? Agora, mais pra frente nessa história, o Davi vai se juntar aqui a Gade, não é? A um vidente, a uma pessoa, tipo um profeta, a um médium também, e vai combinar com ele de que Deus mandou matar, sabe quanto? Aqui, ó, mandou, pois, o Senhor a peste em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Sabe quem mandou fazer tudo isso daqui? Não foi o Senhor de 1 Samuel, não foi o Senhor de 1 Samuel, que a gente estava lendo, capítulo Ô meu pai, cadê agora? Sumiu. Não foi o Senhor de 1 Samuel que mandou matar essas pessoas. Foi Davi. E tão pouco foi esse ser aqui, Satanás, porque no hebraico, deixa eu voltar para mim agora aqui. Porque no hebraico, vamos tirar a favela de trás. Aí. Porque no hebraico, gente,
a palavra Hassatan ou Lassatan, essa palavra, esse termo em hebraico, significa a inclinação para as coisas más. É isso que significa Lassatan ou Hassatan no hebraico. O livro de 1 Samuel, aqui que eu acabei de ler agora, o livro de... aqui, perdão, achei. O livro de 1 Samuel, capítulo 19, perdão, aqui. O livro de 1 Samuel, capítulo 28, perdão, estou me confundindo aqui, tá? O livro de 1 Samuel, capítulo 24, que nós lemos, que lá diz: então o Senhor se levantou contra Davi e o incitou, né? Enfim, a numerar Israel. E no 1 Crônicas, a mesma história já muda. Diz que então, tá ali, ó, vamos ver? Ó lá, ó. Aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, dá uma olhadinha lá. Ó, então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Beleza? Agora, a gente vai olhar de novo aqui, tá bom? A diferença aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 24. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Aqui, 24. O que está escrito? A mesma história, tá? A mesma história. Olha lá, o que diz lá. Ó. E sucedeu que, voltando Saul a perseguir... Opa. Tá. Perseguiu os filisteus, lá. Não, meu Deus, eu marquei errado. Oh, Jesus amado, onde que tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. Deixa eu ver. A ira do Senhor. Não. É Samuel, mas é o segundo Samuel. Calma, gente, tenha paciência. Dia 19 eu vou fazer 50 anos, então não é fácil. Samuel 24, ó, a mesma história, olha a diferença. O autor aqui cometeu algum erro de grafia, de vocábulo, de termo. O autor aqui não sabe diferenciar demônio, Satanás, que incorpora nas pessoas, espírito mal. Ele cometeu um erro, porque aqui ele diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Em 1 Crônicas diz que a ira do Senhor é Satanás. Então vamos lá. Nem Deus, nem Satanás, como um ser, se levantou contra Israel. Deixa eu voltar aqui para mim. Volta para mim, meu filho. Corta para mim. Tá rebelde, olha aí, o inimigo aqui. Aí, deixa eu arrumar aqui para não ficar a maloca. Aí. Opa, volta. Então, nem Deus, nem Adonai, nem o Senhor. Tem uma pessoa querendo falar comigo lá da África. Eu tô na live agora, meu filho, não vai dar. Depois a gente conversa. Então, nem Adonai, nem o Senhor, nem muito menos um suposto imaginário, não é? Satanás, se levantou, incitou Davi contra Israel. Por quê? Porque Satanás é uma energia, é uma oposição, é uma contrariedade, é um sentimento, é uma raiva, é uma ira contra alguém, uma causa, uma pessoa. Quem se levantou contra Israel, na verdade, para fazer o censo, para contar demograficamente todos os habitantes de Judá e de Israel, ou melhor, de Israel, foi Davi. Nós lemos lá, Davi queria saber quantas pessoas tinha, e ele descobriu, pela contagem, que tinha 1 milhão, é isso? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Não. Opa. Israel. Contado, e havia em Israel 800 mil homens de guerra que arrancavam a espada
e os homens de Judá eram 500.000. Então, você está vendo quantos homens tinham, né? Quantas pessoas, né? Ou seja, mais de 1 milhão que sabiam manejar bem a espada, lutar, desembainhar, a defesa física, as lutas de defesa corporal, homens fortes, poderosos, também inteligentes. Então Davi pensou, eu estou pego, porque se eu pisar na bola e fizer qualquer coisa, e houver um motim contra mim, eles podem me derrubar, eu posso perder o trono, eu posso perder todas as mordomias, usos e frutos. Então eu vou chamar Gade, Joabe, Gade, vou chamar o pessoal, vamos fazer uma reunião secreta, vamos simular que Deus vai enviar um anjo e tal, e vamos diminuir esse número aí, para colocar medo nos outros homens e colocar medo no povo. Vamos dizer que o Senhor enviou um anjo e mandou matar 70.000 homens inocentes, 70.000 pais de família, 70.000 cidadãos, 70.000 homens tementes a Deus, 70.000 homens prontos a servir o rei Davi. E é assim que funciona. Fazem os seus acordos, suas reuniões secretas, depois justifica-se tudo que foi a vontade de Deus. Ou foi o capeta, o diabo, o demônio. Você está entendendo? Foi o espírito de Davi, foi a ira de Davi que se acendeu contra Israel, que se acendeu contra a grande numerário demográfico de homens que poderiam derrubá-lo nas suas pisadas de bolas futuras, nas suas intenções maldosas que já estavam no seu coração. Entendeu agora quem é Satanás na Bíblia? Entendeu agora quem são os demônios? Mas tem uma outra passagem que eu quero ler com você aqui. Deixa eu ver que ela é muito forte, ela é muito importante. Quer ver? Só para você ter uma ideia de que os demônios que a igreja diz que aí vai atacar as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, vai chamar de Exu, vai chamar de isso, aquilo, outro e tal. Mas os verdadeiros demônios mesmos são almas, espíritos, pessoas que morreram. É cura entre gerações, estamos tratando, não é? Que ficam nesse espaço aqui ainda, causando o mal às famílias, perturbando as famílias, tacando doença nas famílias, câncer. Oh, meu Pai amado, eu estou bem hoje aqui, viu? Me ajuda aqui. Deixa eu ver. Tacando doença nas famílias, aquele tipo de câncer do útero, cisto policísticos no útero, né? Nas tampas de falópio, nos rins, aquele específico que a família já tem, ou no pulmão. Ah, minha família tem a tal da catarata. Essas doenças genéticas. Ontem eu falei sobre o DNA biológico da genética e o DNA espiritual. Então são estas pessoas. Mas por que essas pessoas permanecem aqui ainda, irmão bem? Perturbando a nossa vida, a vida das pessoas, das famílias, de geração em geração? Você quer saber? Eu vou explicar agora. Presta bem atenção. Vamos lá para o livro de Mateus. Opa, ele está no grego? Está no grego. Deixa no grego. Livro de Mateus, capítulo... Vamos pela palavra, tá? Não é achismo da minha cabeça, não. Mateus capítulo 12 e vamos lá, Mateus capítulo 12, vamos para a perícope completa. Opa, já tá? Tá. Olha só, Mateus capítulo 12, do versículo 12. Opa, aqui, deixa eu ver. Então, versículo 39. Vamos para o versículo 39, você vai entender agora. Deixa eu ver. 39 ao 46. Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer que
quem pecar contra o Pai tem perdão. Aqui, ó, Mateus capítulo 12, versículo 30. Deixa eu virar lá para você acompanhar comigo. Opa, vira, meu filho. Mateus, olha aí. Ó, dá uma aumentadinha aqui. Mateus capítulo 12, versículo 30 e... Aqui, ó. 31 e 32, tá? Portanto, eu vos digo, Jesus está dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus na condição humana ainda aqui, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, no mundo vindouro, ou seja, no mundo do além, no mundo das almas, depois que morre. Então essas pessoas que blasfemaram contra Deus aqui na terra, no mundo, cuidado quando você fica falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Você pode, como eu, você pode propor uma reflexão para a pessoa pensar, Jesus é filho de Deus ou não é? Jesus é Deus ou não é? Cuidado, cuidado. Eu vejo irmãos falar se ele é Deus, né? Se é que ele é Deus, não é? Já falei que tinha um satanista aí, um judeu que se converteu ao satanismo, um tal de Vini, né? Um rapaz do nariz comprido, do cabelo comprido, liso, cheio de tatuagem, piercing, que falava todo dia que Jesus era uma invenção, que Jesus era uma imbecilidade, que Jesus era uma mentira, papapá, né? E aí, aconteceu uma situação com ele, ele começou a perder um monte de seguidores. O que acontece? Depois da morte de um tal de Mastral, aí também era satanista e virou evangélico. Bom, acontece que ele teve uma estratégia. Bom, para não perder monetização, milhões, eu vou falar que eu me converti a Jesus. Quer dizer que agora ele se converte a Jesus, né? E já começou a pedir pix para abrir igreja. E tem trouxa, tem pessoas que vão lá dando R$1.000 para esse cara. Olha só como que funciona o mundo da pilantragem, né? Bom, então vamos lá. Então aqui você está entendendo que, ó, não lhe será perdoado nem nesse mundo, nesse século, nem no futuro, nem nessa vida, nem na vida após a morte. E essas pessoas, então, o que elas fazem lá no mundo espiritual, não é? O que essas pessoas fazem no mundo espiritual? Volta para mim. Aê! Tava mais bonito lá, né? O que essas pessoas fazem após a morte espiritual? Essas pessoas que estão abandonadas, desoladas. Ele diz que não tem perdão. O Jesus homem diz que não tem perdão, né? O Jesus ainda é o Filho do Homem. Só que lá na carta de 2 Pedro, se eu não me engano, diz que quando ele morreu na cruz, ele desceu à mansão dos mortos, ao mundo espiritual, e levou a graça, o amor, a misericórdia, a piedade, salvou aqueles milhões, ou sei lá, bilhões de pessoas desde o começo do mundo, né? Acontece um segredinho que eu vou te ensinar. Deus é amor. Nós começamos essa live ontem falando sobre o Shemot, o Êxodo e o Devarim e Números, todos eles taxativos. Eu sou o Deus que visita a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu sou o Deus que eu demoro de castigar. Eu sou o Deus que a minha misericórdia vai até 1000. Então, acontece que mesmo depois da morte, e aqui eu não estou desfazendo, contrariando a palavra de Jesus, Deus misericórdia, mas mesmo depois da morte, essas palavras, essas pessoas que, ou por ignorância, pecaram contra o Espírito Santo, quando elas desencarnam, elas morrem, elas recebem mensagem, através das suas orações por elas, das suas intenções de fé por elas, e os anjos vão lá levar essa mensagem a essas pessoas. Os mentores espirituais,
os seres iluminados, não é? O ministério do Espírito Santo, que eu costumo chamar carinhosamente. Se essa pessoa, que ainda fica o critério livre-arbítrio do outro lado, se essa pessoa se arrepende, maravilha. Agora, se ela não se arrepende, ela permanece nessa mesma esfera de energia negativa. E como ela está infeliz, como ela tem na sua memória o ódio, a raiva. Ah, mas peraí, o Salomão diz que até o seu ódio, o seu amor, a sua raiva, as suas emoções, os seus projetos, tudo ficou entregue ao esquecimento. Se Salomão não sabe nem entender, não sabe nem dizer para onde vai a alma do homem e para onde vai a alma dos animais, como que o Salomão vai falar com propriedade? Como que Salomão vai falar com propriedade sobre a memória dos mortos? Você está entendendo? Então, entregue ao esquecimento em relação aos mortos, somos nós que esquecemos deles. Você só lembra do morto quando morre mais um próximo da família, ou quando você vai num cemitério, ou num velório, ou no dia de finados. Aí você vai lembrar. Mas no dia a dia, você não ora, você não abençoa eles, nada. Você não pede para que eles sejam alcançados pela misericórdia de Deus, nada dessas coisas. Entendeu agora? Quem são os espíritos maus, os encostos que ficam na família, né? Que ficam ali com maldade, com ruindade? São essas pessoas que, por decisão própria, ainda não querem saber do Evangelho, não querem saber de Jesus, não querem saber da misericórdia, não querem saber. Há uma passagem que diz que aos anjos não foi ordenado a pregação do Evangelho para nós, porque anjo, espírito, essas criaturas, anjos, tá? Eles não têm emoções como nós. Se for uma ordem direta, vá lá e mata. O anjo não quer saber se você é mulher, se você está grávida, se você é idosa, se você é uma criança, ele vai e executa. Ele não tem sentimento humano. É uma criatura. Ok? Agora, já nós, então, aos anjos não é ordenado pregar o Evangelho. Se não é ordenado a pregar o Evangelho para nós, qual é o ministério deles, então? No mundo espiritual. É um sobe e desce, um vai da lá para cá. É como se fosse um tribunal de justiça. É uma corte, onde um anjo recebe o seu pedido de oração pelo seu pai que faleceu, pela sua avó, pelo seu irmão, por aquele coitado que morreu assassinado, aquele que cometeu suicídio, aquele que morreu de overdose no mundão. Você ora por aquela pessoa. Senhor, tenha misericórdia da alma dele, onde ele estiver. Essas orações, elas são escutadas, gente, elas são anotadas. E aí os anjos desempenham um papel. Interessante que a palavra Espírito Santo, no profundo dessa palavra, no grego, ela significa paráclito. E paráclito divino significa aquele que está sempre ao lado de nós. Então, os paráclitos divinos, os anjos que fazem parte do ministério do Espírito Santo, eles ouvem as suas orações de intercessão. E essas orações são anotadas, então é como se fossem advogados. Paráclito, aquele que intercede lado a lado, levam essas orações. Até quem? Até Yeshua, Jesus, o justo juiz. E Jesus, nessa dimensão, ele recebe esses pedidos. E ele passa esses pedidos para quem? Para a Suprema Corte, o Pai, o Eterno, o Hashem, Adonai. E Hashem decide. Manda libertação, manda acolher, manda salvar, manda perdão, manda acolhimento. E aí desce aquela equipe linda que vai até o seu parente, ilumina, resgata, abençoa do inferno mental, das lembranças, das maldades, das dores, do que fez no mundo físico com as pessoas. Lembra que Jesus disse? Aquele que não me negar diante dos homens, receberá 100 vezes mais na vida eterna, depois da morte física. Agora, e aqueles que negam? E aqueles que vivem trapaceando prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes, senadores, congressistas, e traficantes, ladrões de banco, assassinos, estupradores, pedófilos, caloteiros, corruptos, pastores que mentem descaradamente para as pessoas.
sobre dízimo, oferta, voto, dinheiro na igreja. Vivem como reis e príncipes, escândalo atrás de escândalo atrás de escândalo. Escondem tudo isso que eu estou falando para você. Você imagina as dores 100 vezes mais que essas pessoas sentirão lá do outro lado da vida? Não é um lugar de fogo, com tridente, com capeta espetando, não existe isso. Isso é o inferno de Dante, né? Dentro do conceito teológico maldoso que o Vaticano criou. Ok? Mas a realidade são tormentos, são gritos, por isso que figurativamente, metaforicamente falando, é um fogo que não se acaba. É um bicho que fica corroendo a pessoa. Esses bichos são as lembranças da maldade que você fez aqui nesse mundo. Julgando as pessoas, condenando as pessoas. Ah, porque é negro. Ah, porque é gordo. Ah, porque é homossexual. Ah, porque é do candomblé. Ah, porque é da Umbanda. Ah, porque é da esquerda. Ah, porque é da direita. Ufa! Você está entendendo agora quem são os espíritos maus? Entendeu que nem os autores da Bíblia dão essa discriminação de rabo e chifre? São pessoas que estão nesse estado por negarem a Deus nesse mundo e ainda continuam negando no outro mundo. Entendeu agora? Agora, partindo daqui, a gente vai passar... Ô pai, cadê? A gente vai passar para uma outra mensagem. Oxe, cadê, meu Deus? Onde eu coloquei o trem? Misericórdia. Peraí que eu acho. Nós vamos partir agora para uma... Já entendeu que os demônios não existem, que são pessoas que estão do outro lado, ainda com maldade. E através da sua oração elas podem ser alcançadas, elas podem ser abençoadas, se sim ou se não. E se elas não querem ao irmão Ben, e se elas não querem receber o evangelho, a luz, a paz do outro lado, elas vão continuar tacando doença na minha família, o câncer, aquilo, o vício, etc., gerações e tal? Não. Porque a sua oração, você orou para que ela seja abençoada e liberta e perdoada. Se caso ela não queira, aí a sua oração vai ser a muralha, vai ser o escudo, vai ser a proteção e a quebra dessas doenças familiares, desses comportamentos familiares ruins. Entende? Comportamento ruim que eu falo é abuso sexual, espírito de homem tarado, estuprador. Comportamento ruim que eu falo é o roubo, é o furto, é a agressividade dentro de casa. É o cara que... Eu sou que nem meu pai, que nem meu avô, mano. Meu avô tinha várias mulheres, eu também tenho. Trair a esposa, trair o marido. São comportamentos ruins. Que vêm de onde? Da alminha dos seus antepassados que fica na sua orelha. Não adianta você querer me convencer, porque isso não existe, tá bom? Que a homossexualidade é um comportamento demoníaco, do diabo, do mal, ou da pombagira, ou é maldição. Isto não é verdade. Quer continuar na minha live? Continua. Quer gostar das apresentações que eu faço, direto do hebraico? Beleza. Mas não queira imputar deficiência, maldição, doença, abominação, aniquilação a esses seres humanos, a essas pessoas, por suas opções. Tá bom? Já no meu canal do YouTube aqui eu tenho baixado já faz tempo mais 5 lives falando sobre esse assunto. Beleza? Quem criou eles foi Deus, como criou você também. A gente tem que aprender o que está dentro de nós. Maldade ou bondade? Destruir ou construir? Espantar, empurrar ou acolher e abraçar? Isso que você tem que aprender. Tá bom? Deixa eu só ver para onde a gente vai agora. Ô, meu pai amado, minha filha tá sumindo. Deixa eu ver aqui. Bom, eu sei para onde a gente vai agora. Agora a gente vai para... Aqui, ó. Cadê você? Aqui. Ô, meu pai, achei. Bom, agora a gente vai passar para a questão da oração. E aí, como é que fica esse negócio de orar, hein? Orar por eles. O livro de Jó nos dá um exemplo muito grande, embora seus filhos ainda estivessem vivos no planeta Terra, no mundo, não é?
Mas Jó era um homem muito sábio, Jó era um homem precavido, Jó tinha essa consciência do mundo espiritual depois que morre. E ele toma uma atitude quando seus filhos crescem, vem a puberdade, não é? Vem os hormônios, vem as festas, vem as festinhas, né? Os churrascos em família. Só que os filhos de Jó faziam isso constantemente. A Bíblia não diz que eles eram pecadores, que eles eram promíscuos, adúlteros, etc., que eles eram viciados. A Bíblia diz que eles gostavam de festa. E que isso também não é pecado. Mas eu vou ler para vocês aqui rápido, né? Jó, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Em hebraico está escrito assim: Rum vanaiv, veyasu mesheter beitish yomo, vesalehu, vekareu lisheloset, ashayotehen, lexol, veulseot, imachel. Quer dizer, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviaram e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam, a comerem e beberem com eles. Então era assim, aquela união de festa, entretenimento, todo mundo junto, tal, sem o menor problema. Isso isso é alegria, né? Bom, no versículo 5 vai dizer assim: Vayerre ki riqueu, Kiemei Hamiseter, Vaishelach Iov, Vayekadesen, Verri Sekin, Baboker, Verreelach, Olor Misepar, Kulan, Kiamariov, Ulai, Chateu ou Chateu Vanai, Uverahum Elohim Bilevavan Karach Yaser Yov Kal Hayamin. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de 10 dias, de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: se por acaso, se porventura, não é? Meus filhos pecarem, blasfemarem de Deus no seu coração, assim eu fazia Jó continuamente. Então você vê como é perigoso você sair falando por aí das coisas espirituais, desrespeitando as outras crenças, as experiências das outras crenças, só porque não era a sua igreja. Cuidado! Então Jó tinha essa preocupação. Se por acaso algum deles cometerem isso, pelo menos eu já estou intercedendo, estou investindo nesse banco da espiritualidade para terem um alívio ou para serem perdoados quando chegarem no mundo espiritual. Isso já era uma intercessão de Jó pelos seus filhos. Mãe e pai, você que tem filhos, procure interceder e orar para os seus filhos, para que eles obtenham vida, bênção, saúde, sucesso, paz nessa vida, comunhão com Deus, e também para quando chegar a partida deles, independente se você for antes deles ou não. Faça isso, você é mãe, você sabe o que é, você ama, você é pai. Quer ver a transformação do seu filho? Comece a interceder e orar por ele, tá bom? Agora, a gente vai passar para para uma outra situação aqui. E esses livros não estão na Bíblia evangélica por um preconceito muito besta. Vai dizer que não é apócrifo, isso e aquilo outro. Mas se você for lá em Jerusalém, existe lá em Jerusalém a civilização dos Macabeus. Eu não vou cansar, não vou parar de falar isso. Quando você for lá, existe a civilização arqueológica dos Macabeus. Ela está a 50 ou 250 metros abaixo do solo, as camadas. Lá você vai ver
a situação, a realidade dos macabeus. E nos heróis da fé de Israel está o nome de Judas Macabeu. Veja o que Judas Macabeu fez quando os seus irmãos foram assassinados com ídolos amarrados na coxa. Paganismo, né? Veja o amor de Judas Macabeu. Olha só. Vou ler para você aqui, tá? Essa é a Bíblia que eu tenho aqui. É a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Ó, já tá meio quebrada aqui, mas só para você dar uma olhadinha. Eu não preciso mentir para você não, ó. Aí, ó. Bíblia de Jerusalém, ok? Então, dá só uma olhada aqui nessa leitura que eu vou ler para você. Segundo Macabeus, aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Segundo Macabeus, capítulo, acho que é o capítulo 12 mesmo, né? É capítulo 12 e versículo 38. Presta bem atenção na atitude que o Judas Macabeu, um judeu, fez em prol de centenas de pessoas que morreram com possuídos no paganismo, tá? Morreram, porque se hoje uma pessoa sai da igreja evangélica e se ela morre, já logo os fiscais do reino de Deus, os auditores do céu, já sentenciam aquela pessoa ao inferno, um inferno que não existe. Mas é assim, né? A religiosidade é assim. Vamos lá. Segundo Macabeus, capítulo 12 e versículo 38. Se você quiser achar isso, baixa no Google aí que você vai achar segundo Macabeus 12, 38, baixa em PDF ou compra, infelizmente, uma Bíblia católica, porque a Bíblia católica tem esses livros, tá? Então vamos lá. O sacrifício pelos mortos. Ó, eu vou tirar o termo sacrifício pelos mortos, mas o sacrifício pelos vivos fora do corpo, porque ninguém morre. Uma vez que a palavra morte em hebraico, mavet, significa apenas separação. Separa o nefesh do basar, que é isso aqui, que é o corpo, tá? Não é escuridão, não é sono, não é uma UTI espiritual, nada disso. Vamos lá. Olha, tendo depois reunido o seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolon. Deixa eu ver que hora que é aqui. Agora, tá. Ixi, eu tenho que terminar. Misericórdia. Mas eu vou ler só esse texto, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Bom, tendo, pois, reunido o seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegando o 7º dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com os seus parentes nos túmulos de seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava, ela proibia aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, é Deus que é o juiz, não é vocês não, da Assembleia, Deus é Amor, Congregação, Renascença, qual foi a igreja, tá? Que torna manifestas as coisas escondidas. Puseram-se, então, não é? Para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Olha só, ele fez uma coleta, uma vaquinha de 2.000 dracmas, acho que vai dar em milhões isso. Olha o que ele fez, olha o sacrifício que Judas fez pelas almas dos judeus que morreram no paganismo. Tá entendendo o que eu estou passando para você? Não é? E o valoroso Judas exortou a multidão que se conservasse isenta do pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois,
tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Assim, absolutamente, bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. A preocupação de Judas era, eles morreram no paganismo, façam um sacrifício, né? Ofereçam no templo de sacrifício. Engraçado, se é proibido, por que o templo aceitou? Né? Ofereçam esse sacrifício no templo, né? Esse holocausto no templo, ofereço, né? Esse valor de 2.000 dracmas, para que os meus irmãos judeus, na ressurreição do último dia, não ressuscitem para a condenação eterna, mas para a vida eterna. Preocupação com a alma, com o espírito de parente do outro lado da vida. Aprende isso, pelo amor de Deus, meu irmão. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar Deus em espírito e em dinheiro, adorar Deus em espírito e em prosperidade só não, adorar Deus em espírito e em política, adorar Deus em espírito e em guerra de uma igreja contra a outra. Acorda, meu irmão. Um dia você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos... Essa é a maior realidade. Não inventaram a vida eterna ainda, nem pílula, nem nada, nem Elon Musk, nem nada, sabe? Então acorda, se prepara para a maior realidade da vida do ser humano, o mundo espiritual. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já estava... Acho que eu perdi. Oxe. Aqui. Achei. Bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse, se ele não cresce, se ele não acreditasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas, se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Adormece aqui é um eufemismo, tá? Tá associando o corpo que não abre mais o olho, que acabou lá em terra, é como se fosse um sono. Mas ninguém está dormindo não do outro lado. Que para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. E aí? O que você tem a me dizer? Quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vai encontrar uma carta do apóstolo Paulo, onde ele faz uma oração, primeiro pela família de Onesíforo, segundo, pela alma, pelo espírito de Onesíforo, porque já havia morrido. Mas pera lá, o Onesíforo não era um ex-escravo ou escravo convertido a Cristo, a Jesus, já não estava salvo? Pois é. Esse conceito quem vende são os pastores, né? Só porque se batizou, vai na igreja com os rituais e está salvo. Quem te disse isso? Quanto engodo, quanta arrogância. Quem te disse isso? As obras, nosso proceder, nosso amor, nossa inclusão, nossa igualdade para com o próximo, isso nos garante um Sky Card, um cartão para o céu. Para você entrar na América e permanecer e viver lá, tem que ter o Green Card. Para você ir para o céu, você tem que ter o Sky Card. É um cartão do céu de permanência. Para isso, as obras de amor, de caridade, de respeito às pessoas e ao próximo. Não olhar a aparência das pessoas. Não olhar o gênero das pessoas. Não olhar a religião das pessoas. Olhar a essência do que essa pessoa é, do que ela tem de melhor. E se ela não tem, está escondido nela o que ela tem de melhor, você tem obrigação de alertar, de abrir essas prisões dentro da pessoa. Mas a pessoa parece que é ruim, que é má, que é estúpida, que é fechada, que é grossa, não é. São traumas da vida, são
assédios espirituais dos encostos de familiares, de gerações, de situações da vida. Você tem que ter esse discernimento de espírito para poder ajudar essa pessoa a colocar para fora o que ela tem de mais lindo, a essência de Deus, a metafísica de Deus dentro de nós. Então, vamos ler aqui. Olha, a segunda epístola de Timóteo, segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim. Essa aqui eu acho que eu vou conseguir colocar aqui para nós lermos, tá? Espera aí. Segunda epístola de Timóteo, vamos lá, é 5, 18, vai. Vamos lá. Segunda epístola de Timóteo, cadê você aqui, Timotinho? Vamos lá. Achei. Aqui, segunda epístola de Timóteo, qual que é o capítulo, meu Deus do céu? Cadê você aqui? Capítulo 1 e versículo... Bom, vou pegar toda... Aqui, capítulo 1 e versículo 18. Vamos para o último versículo, então. Olha lá. Deixa eu virar lá para você ler comigo, tá bom? Vira, meu pai amado. O negócio tá feio aqui. Vira lá. Pronto, virou. Olha aí, ó. Eu já vou encerrar porque nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar, tá? Então, aqui 1 Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, tá na sua Bíblia. Vamos lá para o versículo, deixa eu ver, 16. Olha só o que Paulo está falando sobre o ex-escravo que ele ajudou, mais ou menos também, né? Paulo também fez uma coisa feia aqui. Outro dia eu falo. Tá lá em aos Filipenses. Bom, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. O Senhor conceda misericórdia ao quê? A casa de Onesífero, a família de Onesífero. Porque muitas vezes me recreou, ou seja, me socorreu com comida, com roupa, com água na cadeia. E não se envergonhou das minhas cadeias, quando Paulo era preso por Roma. Agora, versículo 17. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia. Que dia é esse, gente? Dia da ressurreição. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então ele está escrevendo essa carta para quem? Para Timóteo. Beleza? Então, o Novo Testamento registra, meu pai, coisa feia lá atrás, né? O Novo Testamento registra esta pequena e singela oração e intercessão. Há uma rixa aí, uma polêmica, que nesse momento da carta, o Onesífero não estava morto. Talvez estivesse fora de casa, fazendo compra, ou estivesse em viagem em alguma outra cidade ali, né, da Grécia. Não necessariamente que ele estivesse morto. Mas a maioria dos teólogos, dos exegetas, né, da teologia, tanto católica quanto de outras religiões, acreditam que realmente o Onesífero estava morto. Porque no versículo 16, Paulo diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, à família de Onesífero. E no 18, que o Senhor conceda misericórdia a Onesífero naquele dia, porque provavelmente Onesífero já teria falecido, partindo para a dimensão espiritual. Portanto, esse texto serve como uma justificativa para você entender que orar pela pessoa que partiu, mesmo estando na igreja, sendo honesto ou não, para que ela esteja bem, acolhida, guarnecida, protegida entre os seus antepassados do bem e com os anjos e com Jesus. Existe uma oração que os judeus fazem toda sexta-feira às 16h30, que começa o Shabat. Na sexta-feira, coloca-se uma canção, uma música que diz Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Malachim são anjos. Malachim. E vai indo.
Malachelion, Minere, Malacheia Shalom, Malachelion. Essa canção é uma canção de recepção dos anjos na sexta-feira na casa dos judeus. Deixa-se a casa limpinha, arrumada, cheirosa, coloca-se pães, tudo que você imagina, uma mesa, claro que é simbolicamente. Os anjos veem aquilo, né? E ficam felizes pela recepção e vão embora. E há uma oração específica para que esses anjos, malachens, vão em paz e não encontrem obstáculos ruins no seu caminho de volta às dimensões espirituais. Olha que coisa, né? Então, acho que vocês aprenderam um pouco hoje sobre essa questão de comunicação, não com mortos, nem com demônios, espíritos malignos, mas com pessoas mesmo que viveram. E que, infelizmente, aquelas que se banem, se afastam de Deus, preferem o mal, elas continuam perturbando a vida das pessoas. Até que as pessoas obtêm conhecimento, a revelação, e começam a não lutar contra a pessoa, mas contra os dardos inflamados, contra as flechas, contra as coisas mandadas por essas pessoas. No sangue, no corpo físico, na mente, nos neurônios, na espiritualidade, no campo espiritual. Portanto, aprenda isso. E agora, mais uma vez, nós vamos encerrar essa live contando com esse tipo de oração. Se você crê, ore comigo. Pense num probleminha que você está vivendo, já faz um bom tempo, né? Da sua saúde, seja lá onde for no seu corpo. E que esse probleminha está se repetindo, não sai, é médico, vai, consulta, toma remédio, faz isso, faz aquilo, outro, não é? Pense nos seus filhos, pense naquele problema de família, que já está na família faz tempo, tá bom? Pense naquele parente que era meio turbulento, era meio tristonho, ou aquela pessoa que era depressiva, que não estava legal aqui, né? Pense nela, nós vamos orar. Você deverá sentir alguma coisa como prova de que essa oração é verdadeira, não é? Porque os anjos de Deus, nesse momento, já estão descendo onde você está, tá bom? Ore pela sua família, pela cura das gerações, pelo perdão dos seus antepassados. Ore. Vamos falar com Deus, não é com Satanás, não é com o diabo, não é com o espírito enganador, tá bom? Vamos orar para que haja paz na sua casa, na sua família, talvez um amigo, um parente, um vizinho seu, interceda por ele também, pelos antepassados dele. Ok? E nós vamos orar. Deixa só eu arrumar aqui. Deixa eu ver aqui um minutinho. Opa! Eu já vou encerrar a live, que eu vou tomar um banho para poder ir trabalhar. Tá bom? Peço que você se concentre aí. Tá bom? E tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Oh, meu pai, o que eu fiz aqui? Mas eu sou um mestre mesmo. O que eu fiz aqui, Jesus amado? Deixa eu tirar aqui. Não, não é isso não. Não é isso também. Volta pra cá onde estava, por favor. Aí. Agora sim. Poxa. Tá difícil aqui, gente. Aí, consegui. Vamos falar com Deus? Eu não sei qual é o seu problema, tá bom? Você pode estar dodói aí, não sei o que está passando. Eu só sei te dizer uma coisa. Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos então agora. Agora que você já sabe, começamos essa oração louvando, bendizendo, exaltando o nome do Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Pai das luzes, a família espiritual. Nós mentalizamos estar presentes diante de Jesus nesse momento, do Espírito Santo, de Yeshua, do Ruach HaKodesh, dos anjos, dos mentores espirituais,
você mentalize eles chegando bem próximo de você na sua casa, ou aí nesse leito de hospital, não tocando só em você, mas em todos os seus companheiros, né, de internação, aqueles que estão em coma, entubados pela Covid, aqueles que estão passando por cirurgia, aqueles que estão passando por radioterapia, quimioterapia, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aqueles que estão achando que vão morrer, aqueles que estão presos inocentemente, aqueles que foram vítimas de abusos, aqueles que as razões pelas quais nem eles sabem entender. Desestrutura familiar, família separada, destruída, que estão nas drogas, que estão nas vielas, que estão nas comunidades, que estão jogados nas ruas, nos terrenos baldios usando droga, que estão nas casas abandonadas, que estão nos grandes centros, nas cracolândias, aqueles que estão sofrendo por traumas de infância, aqueles que estão sofrendo por tantas coisas nesse momento. E infelizmente pode haver uma ação, uma influência de parentes que passaram para o outro lado, mal resolvidos, angustiados, coração fechado, cheio de toxicidade mental. Também estão atuando na sua vida, na vida dos seus parentes. Ó Pai das luzes, ó Deus de amor e de misericórdia. Assim como eu pedi um dia para que os teus anjos fossem visitar a minha mãe, eu aqui na Zona Sul, ela na Zona Norte. E às 10h30 da noite, às 22 horas, ela viu 3 homens vestidos de branco, de avental branco, dizendo a elas que o seu filho nos mandou aqui para lhe acalmar. Oh Pai amado, nesse momento, eu também peço que o Yahvé Rafar, uma das terminologias que representam o Deus da cura, envie os mensageiros do Senhor, envie os anjos da cura nessa hora, toca nos olhos, toca no globo ocular dessa pessoa, toca no nervo óptico, toca na pressão ocular, toca lá dentro, vai retirando a catarata, vai retirando as crostas, vai curando essas vistas, esses olhos, vai curando dentro do cérebro, dos neurônios, as perturbações mentais, as deficiências, os pulmões, a gengiva, os dentes, a língua, o esôfago, o trato respiratório, o trato digestivo, essa úlcera no estômago, esse problema nos alvéolos, nos brônquios, nos pulmões, seja câncer, seja o que for, no fígado, no baço, na vesícula biliar, o intestino grosso, delgado. Oh Pai amado, nos ouvidos, na garganta, na cabeça, nos troncos, nas genitálias, onde houver uma doença, um câncer, um fungo, uma bactéria, nas trompas de Falópio, no útero que está fechado, para não ser fértil, para não produzir, não deixar que o óvulo alcance, chegue, não deixar que o espermatozoide chegue, e essa mulher seja mãe de filhos. Pai amado, anjos de Deus da cura, toquem agora em cada pessoa, com cada tipo de problema diferente, leve, médio ou grave, com risco de vida ou não. Toque nessas pessoas e repreenda, e nós repreendemos espíritos maus, espíritos familiares, espíritos de antepassados, vocês que não se contentam
com a saúde, com a alegria, com a união, com o casamento, com a paz daqueles que vocês deixaram, por ódio, por raiva, por inveja, por uma inclinação má. Nós liberamos a vocês amor, paz, perdão, misericórdia, abraço, compreensão. Nós esquecemos os males causados por vocês aqui no mundo. E nós também repreendemos todo projeto, todo intento maligno da parte de vocês na vida da filha, do neto, do bisneto, do genro, da nora, do tio, da tia, dos primos, das gerações que existem e as que virão. Nós desligamos vocês do vínculo familiar, no sentido de energias malignas, maldades de vocês, tentando implantar, tentando ter sucesso, semeando novamente o câncer nesse lugar específico. Essa semeadura morre agora. As células cancerosas morrem agora. A depressão morre agora. O desejo de suicídio acaba agora. As perturbações mentais, a insônia, a anorexia, a bulimia morre agora. A baixa estima morre agora. Doenças hereditárias, doenças emocionais, psicológicas, morrem agora. E nós desligamos vocês nesse sentido. Nós bloqueamos a partir de agora. Chega, cessou, acabou esse mal. E essa pessoa começa a viver agora. Começa a sair da cama, começa a sentir formigar as pernas, os artérios, as ligações, o joelho, os dedos, as mãos. Começa a sentir um calor percorrer o seu corpo. Começa a respirar. Começa a ter os sintomas de vômito, sim, expelindo o tumor canceroso. Começa a ter sintomas de vigor na sua saúde e nos seus órgãos. Começa a ter pensamentos de vou voltar a estudar, vou fazer curso, vou voltar com o meu trabalho, com o meu projeto, vou voltar com isso, com aquilo, vou voltar, vou tomar banho, vou me vestir, vou me preparar para o meu marido, bem, estou curada, estou recuperada, estou melhor, estou liberta. Volte a amar, volte a namorar o seu marido, volte a passear, volte a trabalhar, pode ligar lá para o RH, para a chefia, que você está voltando essa semana para assumir o seu lugar que você deixou. Solta e liberta esse jovem no mundo das drogas. Pode ser o crack, pode ser a droga que for. Solta ele. Desintoxica não só o corpo, mas a mente, a psique dele, para não ter mais necessidade e fissura de drogas. Em nome de Yeshua, em nome de Hashem, o Eterno, cujo nome é proibido dizer, bendito seja o seu nome, mas com autorização dos céus, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yahushua, em nome de Jesus, com a atuação do ministério do Espírito Santo, dos anjos, dos malachens, toda a força desse inferno que vocês têm causado nessa casa, nessa família, desfaça-se agora, cortando e quebrando correntes, ligações, ramificações, raízes de males, de doenças, de comportamentos, de tradições ruins. Que assim seja. E assim é. E assim será. Que Deus te abençoe e até a próxima live. E amanhã a gente volta mostrando dentro das Escrituras como que eles do outro lado podem nos ajudar. Tá bom? E assim vamos curando, cura entre as gerações. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Inscreva-se no meu canal do YouTube, compartilhe, me ajude a crescer lá no YouTube, tá bom? E compartilhe essa live o máximo que você puder. Deus te ama e eu também. Aqui o Evangelho é gratuito.
Aqui é amor e é uma palavra espiritual. Até amanhã. Deus abençoe.